idade. Eu falei para ela. Então, a gente... Tá, joia. Eu vou começar aqui agora. A gente viu sobre a Idade Média, né, semana passada, e aí falei um pouquinho sobre o porquê que chamava a Idade das Trevas. Isso aqui eu tô só relembrando, viu, gente? Depois eu vou passar a gravação, quem não lembra, aí vocês assistem de novo. Aí eu falei um pouco sobre a arquitetura gótica, né, que era a presença desses prédios grandes, né, de igrejas grandes e com a parte de cima bem pontudo em formato de agulha, né, esses vitrais com motivos religiosos. Aí eu falei as diferenças entre as estátuas, né, a cultura grega, romana, né, a parte da arquitetura e a parte também de escultura de ambas as civilizações. E aí eu falei entrei um pouco sobre essa questão do que era o feudalismo. Falei que era o feudalismo, né, esse período da Idade Moderna, Idade Média, era um período que foi a junção dos povos germânicos, né, com os romanos. E aí depois eu falei o que era o feudalismo, que era um modo de produção da época que era pautado no feudo, né, em que tinha os senhores feudais e os servos, né, uma estrutura de produção de bens, né, produção de econômica era essa, né. Os servos, eles eram os principais, a mão de obra, e eles não eram nem escravos, nem assalariados, né? Então, eles tinham uma série de tributos que eles tinham que pagar para os senhores feudais, e era um processo de descentralização. E o que foi? Foi um processo de descentralização. E o que foi isso? Aqui eu já falei, né, que foi a junção dos povos germânicos, teve as imigrações dos povos germânicos aqui, né? E aí, o que foi essa descentralização? A descentralização foi dividir a Europa, né, em vez da figura de um imperador ou então de um rei, a Europa passou a ser recortada, e cada partezinha aqui da Europa, quem mandava era o senhor feudal. Então, o senhor feudal, ele tinha a função ele tinha a função administrativa, militar e também a função jurídica, ou seja, cada senhor feudal, ele dizia o que era lei ou não dentro do feudo dele. Cada senhor feudal, ele falava como que seria a economia, né? O que seria plantado, ou a quantidade de tributos que cada senhor servo tinha que pagar para ele, e também a parte militar, ou seja, se ele resolvesse declarar guerra para algum lugar, ele tinha era ele quem decidia, né? Então, isso que eu chamo de descentralização. É porque, em vez de ter uma pessoa só na Europa toda, aqui, por exemplo, né, nessa região toda da Península Ibérica aqui, uma pessoa, tinham várias pessoas que mandavam aqui nesse pedacinho de terra aqui. E aí a gente vai ver hoje, com o finalzinho dessa matéria, a gente vai ver que depois a Europa volta a se centralizar de novo, mas aqui nesse período da Idade Média, foi um período descentralizado. E aí eu falei também da importância da igreja, né? Como que a igreja começou a ficar poderosa? A partir do nascimento de Cristo, que é a igreja católica, que eu estou falando da igreja católica. A igreja católica, ela passa a partir dos preceitos bíblicos, né? A partir do que a Bíblia começou a dizer, ela começou a ficar muito poderosa, né? Ela iniciou ali na Palestina, bem na região da Palestina, e aí a religião, né, católica,
E aí a religião católica passou a se disseminar entre os romanos, e o último, né, um dos últimos romanos que comandavam ali a região ali da Península Itálica, ele se converteu, no caso, o Constantino é o mais famoso, né, nessa conversão, e aí, aos poucos, gradativamente, a Igreja Católica passou a ser muito poderosa, e ela foi conquistando cada vez mais fiéis, né, e com isso, com essa propagação da igreja, ela se tornou muito poderosa. Mas, além disso, também ela passou a receber o dízimo, que não só ideologicamente, ela passou a ser uma muito poderosa, como também financeiramente. E a igreja ela era muito importante porque ela fazia parte de todo o pensamento do homem medieval. Então, o homem medieval, ele justificava tudo pelos preceitos da Igreja Católica, ou seja, se tinha uma doença, era castigo divino, se tinha, sei lá, se um rei, se uma figura, né, no caso eu vou falar do Império Carolíngio aqui, mas se tinha a presença de um rei, uma presença assim muito forte, era ele que era porque Deus quis que aquele monarca ele governasse aquela população. Se você passava fome, era justificativa também por conta da igreja, né? Então, você nasceu servo, você tinha que ser servo para o resto da vida, porque era uma sina sua, era vontade de Deus. Então, aí a presença da religião aqui católica foi muito forte, muito marcante. E aí, aonde que falei da localização do templo, só enfatizando, a gente está falando aqui, ó, da Idade Média, esse período da queda de Roma, e a queda iniciou com a queda de Roma e terminou com a queda de Constantinopla. E aí a gente dividiu em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Vocês lembram por que chamava de Alta Idade Média? Eu lembro. Era a idade das trevas, da peste negra, pandemia e também de fome. E também teve negócio lá da noite de 1000 anos. Não, mas por que chamava? É dividido, ó. A idade. Entendi. Você está falando da Idade Média, de por que chamava Idade Média. Mas aqui eu estou perguntando por que é dividido em alto, por que o alto vem primeiro depois do baixo? Ah, tá, tinha entendido errado, desculpa. Não, mas o que você falou é certo. A Idade Média é chamada de Idade Média por isso. Porque veio primeiro que é a Baixa Idade Média? Por que a Alta Idade Média veio primeiro e depois veio a Baixa Idade Média? O ápice do feudalismo médio? Isso, cortou um pouco a sua fala, mas é isso, né? É chamado de alto porque foi o ápice do feudalismo, né? É isso que você falou? Isso. Tá, é isso daí mesmo. E aqui é chamado de Baixa Idade Média porque foi o declínio do feudalismo, né? Começou, né? Que foi o declínio bem aqui no século X, não. É porque o início do declínio foi aqui no século X. Então, é a Alta Idade Média, porque foi o período do auge dessa descentralização. E essa descentralização é pautada nessa organização de feudo, né? Manso senhorial, né? Que era o senhor feudal aqui, manso servil, que eram os servos que ficavam aqui, manso comunal, né? Que é a parte comum aqui dos feudos. Então, isso daqui era a estrutura do feudo, né? Não vou falar muitos detalhes, não, porque eu já falei semana passada. E aí eu falei que a sociedade era dividida entre clero, nobreza, trabalhadores,
que a igreja justificava essa divisão da sociedade também, né? Então, tinha aqueles que tinham a função de orar, que era chamado de oratores, tinha aqueles que tinham a função de combater e proteger o feudo, que eram chamados de belatores, e os laboratores, que eram os trabalhadores, e isso era uma justificativa que a igreja colocava em cima dessa sociedade, né? Então, você tinha que... A igreja se viu como uma forma de promover a aceitação dessas pessoas, né? Principalmente dos servos aqui, que eles viviam em péssimas condições, mas a igreja, ela trazia esse alívio espiritual para esses servos, né? Então, é por isso que ela era tão poderosa, né? As pessoas, elas acreditavam muito no que a igreja colocava e por conta dela ser financeiramente também muito poderosa, então juntou duas coisas, né? Ela conseguiu os fiéis e ela conseguiu um apoio financeiro. E aí eu parei aqui, pode falar. Então, aquele termo, quando se fala assim, laborar, deve vir dessa parte dos laboratórios, né? Os laboratórios. E também, não é? E também, por exemplo, quando a pessoa é um médico, um dentista, ele faz um recibo pro labore, também deve vir de laboratórios. Eu acho que tudo deve vir, não é? É isso, sim, é porque laboratórios, esse termo aqui, laboratórios, ele é do latim. Aqui nessa época, a igreja, ela, até pouco tempo atrás, aqui no Brasil, acho que a minha avó não chegou a ver isso, não, mas antes da minha avó, as cerimônias religiosas da Igreja Católica eram rezadas, né, a partir do latim. E aqui nessa época, principalmente, né, era o latim que era... Muito interessante, eu lembrei disso agora, recibo pro labore, tudo a ver, muito legal. Tem a ver com isso, sim. E aí, eu parei aqui semana passada, né, eu falei sobre as relações verticais, vocês lembram que é assim, né, gente? E as relações horizontais. As relações verticais eram essas dos servos para os senhores feudais, ou seja, o senhor feudal estava aqui e o servo estava aqui, né? Então, a relação era essa, era uma relação de servidão e senhor feudal. E como que consistia isso? O senhor feudal, ele dava a proteção militar para os servos, que era muito importante nesse período, porque ainda as invasões germânicas, elas não aconteciam tudo de uma vez, né? Elas foram ocorrendo de forma muito gradativa. Então, a proteção para o servo era muito importante, porque ele corria o risco de vida se não tivesse essa proteção. E já aqui, para o senhor feudal era bom essa relação ter o servo, por quê? Porque eles pagavam os tributos da corvéia, da talha, das banalidades, da mão morta, e a igreja ainda ganhava 10% dessa produção que os servos tinham, né? Então, foi por isso que a igreja foi ficando muito poderosa. 10% de uma produção é bastante coisa, né? Deixa eu ver aqui, que tem gente perguntando aqui no chat, eu não sei se é para mim ou se é comentário entre vocês. O latim, Mateus, o latim, ele era... Depende da região, né? O latim era uma língua mais predominante entre a igreja, né? Mas, por exemplo, em Portugal tinha a língua... tem um nome que se dá, é o português vulgar, né? Ele era muito utilizado nessa época. Então, cada feudo tinha uma língua, né? Tinha um dialeto e uma língua diferente. Só que para a igreja, o latim era uma língua muito predominante, porque o latim ele veio dos romanos. Então, depende muito de cada região. E aí, eu falei um pouco sobre essa diferença entre servidão e escravidão. A diferença do escravo é que o escravo ele poderia ser vendido, o servo ele não podia, né?
O servo, ele, apesar de ter uma vida tão sofrida quanto do escravo, ele não poderia ser vendido pelo senhor feudal, né? Então, ele não era considerado uma propriedade. E aí, eu vou iniciar hoje essa parte da suzerania e da vassalagem, que eram as relações horizontais, ou seja, aqui, quando eu falo vertical, eu estou falando de uma hierarquia entre o senhor feudal e o servo, ou seja, esse daqui ele tinha mais poder do que o servo. Já aqui a relação horizontal, que a gente chama de suzerania e vassalagem, era uma relação teoricamente equilibrada, né? Que não tinha tanta distância assim de poder. E o que era essa relação de suzerano e vassalo? O suzerano era aquele que tinha o feudo maior, né? Era aquele que tinha a maior parte da terra. Só que, lembrando que o senhor feudal, ele era o cara que tinha que proteger toda essa região. E ele não dava conta de fazer isso sozinho. Então, o que ele fazia? Ele passava, né? Ele recebia, passava uma parte da terra dele para um vassalo. E o que era esse vassalo? Esse vassalo, ele era um nobre também, né? Tanto o suzerano quanto o vassalo, eles eram nobres. Mas esse vassalo, ele deveria obrigação para o suzerano, mas uma obrigação militar, não é uma obrigação de trabalho braçal. Já o vassalo aqui, né? O que ele ganhava com isso? Ele ganhava terra, e aí naquele pedacinho de terra, ele poderia ter a administração dele. Então, quer dizer que, além do feudo, ele era recortado o feudo grande ainda tinha a possibilidade de ser recortado em várias outras partes, né? Então, quando o suzerano, ele tinha alguma guerra, por exemplo, um ataque dos germanos, ele convocava os vassalos dele para poder ajudar ele na divisão, para não perder territórios. Ou senão, sei lá, de repente, um feudo declarasse guerra para outro feudo, né, para tentar pegar mais territórios. Convocavam os vassalos. E para o vassalo, ele era bom porque ele adquiria um pouco mais poder ainda, né? Então, essa é a relação horizontal, ou seja, de nobre para nobre. E aí eu trouxe para vocês um videozinho que, assim, eu achei no YouTube, ele foi feito, assim, não é inferior não, viu, gente? Mas foi feito por crianças do ensino fundamental, que explica exatamente como é que foi esse processo como é que funcionava, né? Que essas relações de suzerania e vassalagem, ela tinha um ritual para isso acontecer. E esse ritual era o seguinte, eu vou dar o play aqui e eu vou explicando, vocês não precisam ler aqui em cima, não. O que acontecia? Era o suzerano aqui, peraí, deixa eu pôr pausa aqui. O suzerano aqui, que está na figura aí com essa coroa, né? E mais tarde eu vou explicar por que dessa coroa aqui. O suzerano, ele vinha, ele era o poderoso, né? O senhor feudal que tinha os maiores poderes. E esse daqui era o vassalo dele. E aí, na cerimônia, era dividido em 3 partes. Era dividido em homenagem, também o processo de homenagem, o processo de fidelidade e depois a investidura. Então, o que era o processo de homenagem? Era esse cara aqui, olha, que está de verde aqui, ele fazia nesse processo aqui, nesse ritual, ele dizia assim, eu sou o seu homem. Ou seja, é uma relação mesmo de suzerania e vassalagem. Era tipo como se fosse um casamento, só que militar. Então, esse daqui, ele falava assim, eu sou o seu homem. Então, é esse daqui, olha. Ai, gente, não quer dar play.
Então, eu sou seu homem, aí essa daqui ele ajoelha e fala, eu sou seu homem. E aí, depois disso, ele tem que falar que ele é fiel, né? A relação de fidelidade lá. Quer ser meu homem? Aí ele fala que quero. Então, ele pega na mão do outro e fala assim, olha, eu juro que a parte da fidelidade, beija a mão do vassalo, né, do suzerano, e aí ele levanta e fala assim, eu prometo, por minha fé, ser fiel daqui por diante ao Senhor e cumprir integralmente a minha homenagem, ou seja, ser seu homem. Aí ele põe a mão na Bíblia, né, ou em algum outro objeto sagrado, para jurar essa fidelidade. E aí o suzerano entrega isso daqui, olha, poderia ser qualquer coisa, poderia ser qualquer coisa relacionada assim, a um objeto sagrado. Lembrando que a gente está falando aqui de uma sociedade que era... Deixa eu dar pausa aqui. Continuar explicando. A gente está falando aqui de uma sociedade que tudo era voltado para a igreja, né? Então, a mentalidade toda era relacionada com a fé, né? A fé era mais importante do que a razão. Então, a Igreja Católica estava em todos os âmbitos, né? Em todas as particularidades de todas as relações, de todos os ambientes. Então, o que ele fazia? Primeiro, a homenagem, né? Ele ajoelhava e prometia ser o homem do suzerano, e aí depois vinha o juramento, aí ele punha a mão assim, num objeto sagrado, que geralmente era uma Bíblia, e jurava ser fiel àquele suzerano, e depois vinha a investidura, que era uma entrega de algum objeto simbólico, porém, que significava o quê? Significava que ele, através desse objeto simbólico, ele estava recebendo um pedaço de terra, né? Então, esse objeto simbólico aqui poderia ser um pedaço de terra de Jerusalém, né? Que era sei lá, ou se não uma Bíblia, ou uma cruz, alguma coisa abençoada. Então, assim, era um objeto que simbolizasse essa coisa do sagrado, mas que, no final das contas, era para falar assim, olha, eu estou te entregando esse objeto para simbolizar as terras que eu estou te dando, né? Então, essa era o ritual de suzerania e vassalagem. E aí, o que acontecia? Esse vassalo aqui, né, que é o de verde, que recebeu as terras, ele tinha uma obrigação militar e de cuidado com aquelas terras, né? E esse daqui, ele tinha também uma obrigação militar para com esse. Então, esse era militar também e cuidava das terras, e esse daqui era mais uma proteção militar, e também ele recebia poderes, né, com isso. E outra coisa que podia acontecer também é que esse vassalo aqui, ele podia ceder terra que ele tinha recebido também. Então, aqui poderia ter outro vassalo e outro vassalo, e aí esse vassalo daqui devia obrigação para esse daqui, e aí esse daqui era suzerano desse vassalo aqui, mas ele era vassalo desse suzerano. Deu para entender? Porque é uma confusão isso. Ou alguém tá com... Eu acho que deu para eu consegui entender. Então, assim, era comum ele falar assim, esse suzerano aqui, falar assim, o vassalo do meu vassalo, ou seja, porque ele sabia que tinham vários vassalos, né? Vários nobres e um subordinado a outro, né? Então, dando início aqui, falando de como que foi essa estrutura da Idade Média, aqui eu vou falar um pouco sobre o Império Carolíngio, né? E por que esse cara aqui, ó, tem a coroa. Porque em determinados casos, e o mais famoso aqui é o Império Carolíngio, que ficava na França, em determinados casos, ainda existia a figura de um rei, que eu estou deixando aqui exemplificado aqui, né? Que esse daqui que era o Carlos Magno, rei da França.
mas era um rei um pouco diferente do rei que a gente vai ver da modernidade, que a gente vai ver ainda hoje, né? Esse rei aqui, ele era dessa parte aqui, ó, o Império Carolíngio era dessa região aqui da Europa. Aqui ficava, ó, hoje é Portugal, Espanha, hoje em dia isso daqui é França, né? O Império Carolíngio era isso tudo aqui. E esse Império Carolíngio, ele era uma exceção no meio da descentralização aqui da Europa, porque o Império Carolíngio conseguiu vingar enquanto diante da figura de um rei, que era o Carlos Magno aqui. E por que ele conseguiu fazer isso? Apesar de ser chamado de rei, aqui ainda tinham vários vassalos, né? Ele tinha vários vassalos, mas ele ainda tinha essa figura do rei importante que ajudava a ter essa união aqui desse império. Então, era considerado um sistema feudal, porque tinha essa divisão de feudos, mas a figura do Carlos Magno aqui, ele era muito importante, né, ainda, né? E ele era considerado rei, ele não era só um senhor feudal, ele era um grande senhor feudal aqui desse império todo aqui. Mas, por questões particulares ali da França, né, que era uma exceção nesse período da Idade Média, ele ainda teve essas questões particulares que eu falo, assim, tipo, os nobres, eles apoiavam muito a figura do Carlos Magno, né, que ele era um grande governante, né, ele conseguiu ter uma boa estrutura ali de governo dentro do império dele. Então, pode ser que caia isso no vestibular, aí vocês falam, o Império Carolíngio tinha a figura de um rei. Tinha, sim, a figura de um rei, mas era um rei feudal, não era um rei medieval que tinha um poder muito mais centralizado do que esse daqui. Esse rei aqui, o poder dele era distribuído entre os vassalos dele. Já na próxima módulo, né, que a gente vai ver, o rei, ele era centralizado, né? A palavra dele era a palavra final. Então, deu para entender, né? Que era rei, mas tinha essa relação de suzerania e vassalagem ainda, né? Não era um rei total. E era pode ser que isso caia no Enem, porque eles gostam de botar essas exceções, né? Para confundir a cabeça de vocês. Então, esse Império Carolíngio, né? Carolíngio vem de Carlos Magno, né? Então, era uma das exceções aí. Pode ser que existam, esse é o mais famoso, mas pode ser que existam outros impérios também, mas o que a gente estuda mais é o do Carolíngio aqui mesmo, tá bom? E aí eu entro na Baixa Idade Média, que é chamado de baixa por quê? É baixa porque essa estrutura feudal de descentralização de poder, ela começa a entrar em decadência aqui nesse período. Por quê? Por conta da expansão comercial, né? Lembra que aqui, olha, vou voltar lá no mapinha, aqui, a Europa estava toda recortadinha, e aí o que acontecia? Aqui no meu feudo, por exemplo, de Braga, aqui, eu tinha um imposto diferente, né? Então, por exemplo, se eu vendia pele de animal aqui, a pele de animal aqui em Portugal, nessa região aqui, que hoje é chamada de Portugal, tinha um valor diferente dessa daqui que hoje a gente chama de Espanha, né? Então, para as trocas comerciais entre feudos era muito difícil, né? Porque o valor monetário era para você ultrapassar um feudo para o outro também era difícil, porque aqui a gente tinha muralhas,
né? Entre um feudo e outro tinham muralhas, então não era fácil você passar de um feudo para o outro. Aí, se você passasse de um feudo para o outro, você tinha que pagar um tributo, né? E aí, tudo isso dificultava a comercialização. Junto com isso, vou voltar aqui, era uma estrutura mais agrária, né? Então, antes, aqui na Alta Idade Média, eram sociedades mais agrárias, e aqui a cidade começa a ter mais importância. E aí, e o que aconteceu? O feudo começou a ter sucesso, porque houve essa mudança da expansão agrícola, né, que eu acabei esquecendo de falar, agora eu estou falando. Junto com o feudo, ele começou a ter essa expansão agrícola, que era com novos sistemas de produção de alimentos, né? O que era essa expansão agrícola? Ela tinha esse sistema trienal, surgiu esse sistema trienal, que é o cultivo de descanso de terras, né? Então, a gente tinha 3 porções de terras, por isso que é chamado de trienal, e aí eles plantavam em 2 porções e descansava a terceira. E aí, quando, sei lá, depois de um determinado tempo, quando aquelas terras já estavam cansadas, aí mudava, essa parte que estava descansada passava a ser produzida, e aquela que estava muito cansada, ela sofria um descanso. E aí, com isso, tinha uma renovação de nutrientes e a produção aumentava. Além disso, também, tinha o uso da charrua. A charrua era isso daqui, olha, que tem na imagem aqui, ó, de cima e a de baixo. Era esse instrumento aqui que era puxado por animais de tração, né? Ou um cavalo, ou se não o gado. E aí, como o gado ele tem mais força, se não o cavalo tem mais força, eles conseguiam furar mais a terra aqui, né? E produzir esses vincos com muito mais agilidade e facilidade. E aí, na hora de quando furava a terra, né? Aí você plantava semente, né? Utilizado isso daqui para abrir espaço na terra para colocar semente. Então, sendo mais rápido fazendo isso, né, tendo um animal e um instrumento que facilitava isso, a produção aumentava, porque ficava mais rápido também de plantar os alimentos. E o moinho de água de vento também, que servia para moer, né, sei lá, o milho, de repente, ou senão o milho não, porque aqui não tinha produção de milho não, mas a cevada, o trigo, tudo isso para produzir o pão, né? Então, tudo isso gerou uma expansão, uma mudança na economia, que foi a expansão comercial. Então, se antes eu produzia pouco e dava só para eu comer, né? Eu e a minha família. Agora eu consigo produzir para vender. E aí, como eu conseguia, teve essa expansão agrícola, eu consegui também uma expansão comercial. E aí, a expansão comercial é vista aqui nesse mapa, aqui, olha, que antes, olha, tá vendo? Esse aqui que estava em verdinho, olha, ele conseguia vender não só no feudo dele, né? Ele passou a vender na Europa inteira o excedente. O que é o excedente? É o que sobrou da plantação, que não ia ser destinado nem para o senhor feudal, né, que o servo pagava esse tributo, né, nem para consumo próprio da familiar. Esse excedente passa a ser um instrumento de troca de outras mercadorias também. E aí, tudo isso fez com que a comercialização crescesse, e com isso também o surgimento das cidades, que a cidade aqui, na Alta Idade Média, ela não deixou de existir, né? Ela estava um pouco adormecida, eram um pouco mais raras, não tinha tanta gente naquela época nas cidades, né? Tinha mais gente na parte rural. Aí aqui teve um maior excedente populacional também, né? Então, as pessoas acabaram indo para a cidade, porque a cidade é muito mais fácil de comercializar,
E com esse aumento da produção de alimentos também teve um crescimento populacional, né? Então, saiu de gente da zona rural e foi para a cidade, porque a oportunidade de emprego lá era muito melhor também, né? Tinha muito mais a liberdade e autonomia para você trabalhar com o que quisesse, né? Porque não tinha a presença do senhor feudal ali em cima do trabalhador, do servo. Então, além deles conseguirem ter uma autonomia maior de desenvolvimento comercial e de trabalho, eles ainda tinham essa questão do crescimento populacional que tinha que escoar para algum lugar, né? E escoou para as cidades. Então, aqui, nessa primeira imagem aqui, eu estou mostrando para vocês como é que era a vida na cidade, que era que era diferenciado da vida rural. E aqui, demonstrando um excedente porque quando você tem um excedente agrícola, além de você conseguir vender, você consegue também se alimentar melhor, né? Porque antes, o servo ele tinha que pagar aquela quantidade de tributo, então comia muito pouco. E aí, aqui, com o excedente agrícola, ele consegue se alimentar melhor. E nessa época aqui, a base de alimentação era o trigo, era o pão, né? Então, eles se alimentavam muito do pão, né? Pela farinha do trigo, ou se não por caça, né? Estou falando aqui dos servos, que o nobre ele bebia vinho, ele comia alimentos, assim, animais da própria produção ali Oi, gente, fugiu a palavra do feudo, e né, alimentava muito melhor, ele comia muito melhor. Além dele comer mais, ele comia mais variedade. Aqui o servo, ele comia, a base dele era pão, era praticamente o trigo que virava pão, né? Porque o pão, não sei se vocês sabem, tem várias formas de fazer pão, mas você pode usar o fermento, que nem sempre você pode produzir o fermento em casa, né? Que é o cultivo de bactérias. Quando você tem uma amostrinha ali de trigo com água, que acaba virando, tendo um acúmulo de bactérias ali, aquelas bactérias, elas acabam virando um fermento. Então, o pão é basicamente água e trigo, então era muito mais fácil para o servo se alimentar desse jeito, né? E nessa época aqui nem tinha venda de fermento biológico, né? Era assim que cultivava o pão, né? Que fazia ele crescer. E, enfim, tudo isso, esse crescimento agrícola trouxe o crescimento do comércio, o crescimento das cidades e o crescimento também do que eu acabei não colocando aqui, de uma nova classe de trabalhadores, né? De uma nova sociedade, um novo... não é uma classe, né? De um novo segmento na sociedade. E esse segmento é chamado de burguês, né? Então, esse termo, quando a gente chama hoje de alguém de burguês, que é alguém assim que tem mais condições, que tem mais dinheiro, vem daqui, porque o burguês, ele era o comerciante. E o comerciante, ele tinha mais dinheiro do que o servo. E, às vezes, ele tinha até mais dinheiro do que o nobre em determinadas épocas, porque a nobreza, ela passou por um período mais para frente de decadência, né? Então, o burguês, ele era o comerciante e ele tinha mais dinheiro. E a importância, para vocês terem ideia da importância do comércio, ela até já estava esquecendo aqui, de mostrar partezinha aqui do mapa, que eu não coloquei mas está na apostila de vocês. Foram surgindo, o comércio ele ficou tão importante que foi surgindo várias rotas comerciais. Olha aqui, tinha essa rota aqui de especiarias de vidro, cerâmica e tapete. Tinha aqui dessa parte da África também de tapete, frutas secas, corais, amêndoas.
aqui de couro e mel, aqui na região da Itália de azeite de oliva, aqui de escravos e cereais, né? Que a gente tinha os servos, mas a escravidão ela não terminou de uma hora para outra, não. Ela só não era predominante aqui nesse período. Então, aqui de pele, aqui de pescado, de tecido e vinho aqui nessa região aqui da França, né, que hoje a gente chama de França. Então, estimulou esse período da Baixa Idade Média, estimulou o comércio como um todo, a ponto de ter até as guildas, que eram corporações que protegiam o comércio, né, os comerciantes, né? Então era uma forma assim de as guildas elas serviam de se você vende também sapato, né? Se você faz o artesanato, né, em forma de manufatura o sapato, o seu sapato tem que ser diferente do meu, para a gente não ter essa concorrência. E o preço do seu sapato tem que concorrer igualmente ao meu preço. Então, as corporações, as guildas, elas serviam para isso, que na apostila fala muito sobre isso, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, sobre isso, né? Sobre essa proteção do comércio. E também surgiram também várias feiras. Então, aqui tinha a Feira do Azeite, por exemplo, na Itália, tinha a feira na França, que também, de Champagne, que ajudava muito nesse movimento do comércio aqui no período da Baixa Idade Média, que é chamado de Baixa por isso. Houve o surgimento das cidades e já não tinha mais, o feudo ele já não era mais tão importante, era mais importante aqui as cidades. Tudo bem até agora? Alguma dúvida? Tudo bem, por enquanto. Tá. Todo mundo? Para mim, Ok, sim. Tudo bem. Para mim, Pra ok. mim também. Deixa eu ver aqui no chat. Se tem mais alguma pergunta aqui. Não. Então, eu já comecei a falar um pouco do papel da Igreja Católica e aqui eu vou enfatizar. A Igreja Católica era muito poderosa, ela era considerada a senhora feudal e ela estava presente em tudo. Ela estava presente na mentalidade do homem medieval. Quando eu falo isso, eu falo que se uma produção não deu certo, a agrícola não deu certo, tinha a ver com a questão divina, né, de Deus, porque aqui a gente sai dessa coisa do politeísmo e vem para o monoteísmo, né, que é a crença num único Deus, né? A religião católica, a grande mudança foi essa. Então, se eu não conseguir, por exemplo, produzir o suficiente esse mês, é porque foi vontade de Deus. Se eu tenho essa condição de serva, é vontade de Deus. Se, por exemplo, mais para frente eu vou falar aí da peste negra, né? A peste negra também era um castigo divino. Então, tudo era justificado pela fé, tudo nunca era por vias científicas, né? O conhecimento também era justificado pela fé, né? Então, tudo era pautado na fé da Igreja Católica, e ela começou a ficar muito poderosa aqui na Idade Média, e depois ela continua com menor força na Idade Moderna. Então, ela foi ficando poderosa financeiramente por conta do dízimo e também com o aumento do número de fiéis, né? Porque não era só isso, ela trazia o conforto também de quando a pessoa morresse, ela ia ter a salvação divina, né? Então, se ela ia sofrer aqui na Terra, mas ela teria a salvação, né? E a esperança de dias melhores quando essa pessoa viesse a falecer. O que os romanos, né? A religião romana politeísta, ela não garantia isso. Ela garantia a salvação da alma
e uma extensão da alma somente para as pessoas que tinham dinheiro. Então, por isso que a Igreja Católica aqui tinha um papel fundamental. E aí, o que a igreja, o maior papel da igreja aqui foram as cruzadas. As cruzadas, elas começou com essa mentalidade da Igreja Católica, né, da conquista de Jerusalém. Por quê? Porque Jesus Cristo nasceu, né, ali naquela região da Palestina, e aquela região era sagrada para os católicos, mas ela estava sob domínio dos muçulmanos, que nessa época era chamado de mouros também. Então, os orientais, muçulmanos, mouros, eles viviam nessa região de Jerusalém, e a Igreja Católica começou a falar assim, ó, aquela região ali é nossa, que Jesus Cristo vem da nossa região, e vamos fazer expedições para lá. E o que eram essas expedições? Eram expedições, né, que vinham aqui nessa regiãozinha aqui, ó, de Jerusalém, olha, toda essa região aqui oriental, de militares, né, de nobres, que a nobreza bélica dessa época aqui, e essas expedições às vezes vinham por via terra, às vezes via marítima, aqui pelo... Ai, gente, meu cursor. Pelo mar Mediterrâneo aqui, todas essas expedições aqui para conquista, a justificativa da Igreja Católica era retomar um lugar que era legítimo da fé católica. Mas tinha uma segunda, né, motivação, que era motivada pelos nobres, que era a expansão também das rotas comerciais. Então, na medida que ia vindo trazendo gente aqui para conquistar, eles iam comercializando também, fazendo trocas comerciais. Então, as cruzadas, ela tinha o objetivo de busca da terra, que era considerada pelos católicos deles, né, da região da Palestina, e de Jerusalém também, que é essa partezinha aqui, né, principalmente, e também como uma forma de aquecimento da economia, né? Para os burgueses, era muito mais interessante, as cruzadas foram incentivadas para o crescimento do comércio. Já para a igreja, para essa expansão da conquista, da conquista de Jerusalém, que era uma região dominada pelos mouros aqui. Então, teve muitas guerras, as cruzadas eram guerras, né? Acho que eu esqueci de falar isso. Eram guerras que foram proporcionadas para tentar adquirir essa região aqui. E não foi conseguida a região... as cruzadas tiveram sucesso. Por quê? Aqueceu, sim, o comércio, mas ela não teve sucesso porque não conseguiu... os católicos, né, ali a Igreja Católica, ela não conseguiu tomar essa região de Jerusalém que era tão querida assim pela Igreja. Então, esses aqui eram nessa fotografia aqui, a gente vê aí os militares, os nobres aí que participaram das cruzadas, eles tinham esse uniforme aqui, com essa capa com a cruz, né, na frente, para simbolizar a guerra da igreja, né? Simbolizar essa questão religiosa das cruzadas. E aí a crise do feudalismo se deu a partir da própria estrutura que foi, né, que aqui a gente está falando do crescimento do comércio, e aí o comércio ele começa a entrar em declínio, né, mais por volta ali da metade da Baixa Idade Média. Por quê? Houve esse crescimento da agricultura por conta de também, além de todos esses fatores que eu já falei para vocês, deixa eu descer aqui. Além de todos esses fatores que eu falei para vocês, esse crescimento se deu também por conta de um desmatamento de algumas áreas que eles
que os senhores feudais começaram a realizar, né, para ter mais áreas cultiváveis, né? E aí esse desmatamento trouxe várias mudanças climáticas, dentre elas muita chuva, né? Chuva é bom para a agricultura, mas quando chove demais afoga a plantação, né? Então houve esse crescimento da agricultura com o desmatamento, mas aí o desmatamento trouxe essas mudanças climáticas e aí acabou com a agricultura e com isso trouxe eles passaram a ter pouco excedente de produção e aí com esse pouco excedente de produção, principalmente os servos, que eram a maioria nessa época, passaram a comer pouco e isso trouxe muita fome para esse período. E com essa fome, a vulnerabilidade também das pessoas, né? E com isso, a peste negra, que foi muito comum nesse período, né? Ela foi uma endemia no começo da Idade Média, e depois ela voltou de novo aqui na Baixa Idade Média, com as pessoas alimentando pouco, elas ficam mais fracas e com isso mais suscetíveis a doenças, né? E a crise também se deu com o comércio, né, que foi ficando cada vez mais dinâmico e mais independente do senhor feudal. Então, todos esses fatores aqui, a fome que fez com que as pessoas acabassem morrendo, né, junto com a peste negra, junto com o aumento do comércio, fez com que esse período de descentralização, né, houve uma crise no sistema feudal, e essa crise culminou no que a gente chama de Idade Moderna, né, que é um novo movimento aí, uma nova forma de pensar a sociedade, diferente do que era aqui, que era mais dividida, fragmentada, e aí ela passa a ser mais centralizada. E aí eu vou falar um pouco da peste negra, né? Eu trouxe um videozinho aí para vocês, falando sobre a peste negra, porque a gente está vivendo aí num período de pandemia, e o vestibular, o Enem, falo vestibular toda hora, porque na minha época era vestibular, viu, gente? O Enem, ele gosta muito de cobrar isso, né? Trazer coisas do período atual e relacionar com o período, né, histórico, né? Então, eu vou trazer para vocês dados aí da peste negra e depois a gente... Deixa eu ver que horas são. Semana que vem a gente comenta. Qualquer problema aí no vídeo, deixa eu colocar aqui no meu mudo. Eu vou deixar mudo aqui o meu microfone, aí se vocês não estiverem escutando, vocês me avisam, tá? Sejam bem-vindos à Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E não tenha medo de dar play nesse Nerdologia sobre a maior pandemia da história, a peste negra. Pandemias e epidemias costumam ser um assunto para o Átila, que já fez vários Nerdologias sobre isso, inclusive sobre o coronavírus. Ainda assim, a disseminação de doenças em grande escala também traz impactos históricos nas sociedades, na economia e na cultura. Talvez a que mais represente isso é a peste negra, nome pelo qual ficou conhecida uma pandemia de peste que teve sua maior disseminação no século XIV e com enorme impacto na vida cultural. Você provavelmente já viu referências a ela em filmes, desde alguns dos melhores de todos os tempos até os que tem o Nicolas Cage, em jogos e outras referências. O Átila pode explicar melhor, mas, resumindo, a peste é uma doença causada por uma bactéria e pode ser de 3 tipos. A peste pneumônica, quando a doença não tratada afeta o sistema respiratório. A peste septicêmica, quando a doença não tratada afeta a circulação sanguínea. E a peste bubônica, que afeta o sistema linfático e é a primeira forma de infecção. Ela tem esse nome em referência aos inchaços que causa nas pessoas, que eram chamados de bubões. A peste é transmitida principalmente pela mordida de pulgas e de piolhos que vivem em vários animais, especialmente ratos.
O caso da peste pneumônica é o único em que a doença pode ser transmitida de uma pessoa diretamente para outra. Deixando o cosplay de Átila de lado, peste em latim significa doença, ou seja, ter a peste significava ter a doença, tamanha era sua mortalidade e o medo dela. E a primeira pandemia foi registrada antes do que costumamos pensar, ainda no século VI, durante o Império Bizantino. Hoje ela é chamada de peste de Justiniano, que era o imperador na época. Ele chegou a ser infectado, mas sobreviveu. A peste afetou especialmente as cidades portuárias do Mediterrâneo, incluindo Constantinopla, a maior cidade do mundo na época, já que os navios mercantes facilitavam a propagação da doença com ratos a bordo. Algumas estimativas especulam cerca de 5.000 mortos por dia em Constantinopla. Não havia mais sepultamento e os cadáveres eram simplesmente empilhados. A peste se espalhou pela Europa e pelo Oriente Médio, enfraqueceu o Império e possibilitou novos avanços por tribos germânicas. Embora existam estimativas, algumas delas exageradas, é impossível saber o número total de mortes, mas podemos falar que em apenas alguns anos, cerca de 40% da população de Constantinopla e 1/4 da população da parte oriental do mar Mediterrâneo morreu por causa da peste. Pelos séculos seguintes, surtos de peste ocorriam pontualmente em diferentes localidades, causando mortes, mas sem uma grande pandemia. Até a década de 1330, quando a China ainda se recuperava da conquista mongol das décadas anteriores. A agricultura e o comércio foram bastante afetados. Junto com fatores naturais, ocorreu um cenário de falta de alimentos, consequentemente, pessoas mais fracas e mais suscetíveis a doenças. Entre 1330 e 1350, entre 15 e 25 milhões de chineses e de mongóis morreram por causa da peste no Oriente. Relatos da doença já chegavam na Europa, mas é possível que saibamos o momento exato em que a peste negra chegou na Europa Ocidental. Gabriele de Mussi foi um tabelião de Piacenza, que lidava com comerciantes de Gênova, e ele escreveu um dos principais relatos que temos sobre o início da peste negra. Segundo ele, não foi a Liga das Sombras de Ra's al Ghul que inventou a doença, mas no cerco da cidade genovesa de Cafa, na Crimeia, quando os mongóis lançavam cadáveres infectados com a peste por cima das muralhas, contaminando mercadores e pessoas que fugiam da guerra. Principalmente as pulgas dos ratos que iam nos navios. Para o microbiólogo Mark Willis, especializado em história da guerra biológica, o cerco é um episódio simbólico, mas insuficiente. Foi o comércio marítimo pelo Mar Negro e pelo Mar Mediterrâneo o principal responsável pela pandemia. Depois do Extremo Oriente, os primeiros focos de peste negra foram justamente nos portos do Mediterrâneo. De Alexandria e de Acre, a peste se espalhou pelo Oriente Médio e pelo norte da África. Da Itália e da Grécia, ela se espalhou pela Europa e, em apenas 4 anos, a pandemia já afetava a Escandinávia e as regiões bálticas. Em 1350, ela chegou até na Islândia. Regiões menos desenvolvidas e mais isoladas do comércio internacional sofreram menos com a peste, que foi chamada de peste negra como referência à gangrena dos tecidos, que escureciam. A maior parte das pessoas morria em até 7 dias dos primeiros sintomas. A súbita aparição de uma doença mortal que se espalha de forma muito rápida, sem nenhuma explicação plausível para a época, teve grandes impactos sociais e culturais. A Guerra dos 100 Anos foi paralisada. As mortes causaram declínio econômico, menos comércio, menos produção agrícola, menos alimentos disponíveis e, novamente, pessoas mais fracas. Para tentar explicar a peste, muitos diziam que era uma punição divina e a única forma de evitar a morte seria a penitência, como o autoflagelo ou arrependimento. Outros diziam que a peste era obra de algum grupo da população. Nos anos da peste negra, ocorreram massacres e linchamentos de pessoas com hanseníase, estrangeiros em uma comunidade, povos roma e de judeus. Apenas na cidade de Estrasburgo, em fevereiro de 1349, 2.000 judeus foram mortos, cerca de 10% de toda a população da cidade. Muitos judeus fugiram para a Polônia, que depois disso, por séculos, teve a maior comunidade judaica do mundo. Principalmente, fez a morte se tornar um tema cultural onipresente por toda a Europa, com retratos do medo, da inevitabilidade e da proximidade da morte. O maior exemplo disso é a Dança da Morte, uma alegoria que se popularizou décadas após a primeira pandemia, representando a morte como um esqueleto que dança com todas as pessoas, desde o Papa até os camponeses, muitas vezes em cima ou perto de um túmulo. E um dia vamos todos deixar de dançar. Esculturas da morte tornaram-se um elemento da arquitetura gótica. Além de gravuras e pinturas, a alegoria inspirou canções e peças de teatro. Outro fenômeno que se popularizou no período foram das cantigas e crônicas mórbidas, que descreviam a peste em detalhes, especialmente quando escritos por sobreviventes da doença.
O número de mortes foi tão grande que a falta de mão de obra causou aumento dos salários nas décadas seguintes. Paradoxalmente, o século XV foi de maior qualidade de vida, com mais terras disponíveis, a abolição parcial de obrigações feudais, para quem sobreviveu, é claro. Na zona rural, a falta de mão de obra serviu de motivação para inovações para aumentar a produtividade. Nas cidades, os aluguéis diminuíram, já que as cidades foram as mais afetadas pela peste e agora existiam mais casas vazias do que habitantes. Isso fica fácil de entender quando olhamos os números. A peste negra matou cerca de 40% de toda a população da Europa, com mais de 100 milhões de mortes no mundo. Foram quase 2 séculos até a população chegar aos números de antes da peste. E muitos de vocês talvez estejam sentindo falta da mais comum referência pop à peste negra: os médicos da peste, com uma máscara bicuda. As roupas consistiam de um casaco comprido, botas, luvas, uma capa por cima de tudo isso, uma touca de couro selada com um chapéu e acompanhada de uma máscara com olhos de vidro e um bico de madeira, que era forrado com plantas cheirosas. E eles eram funcionários públicos, contratados pelas cidades para não apenas tratar dos doentes, mas também contabilizar os mortos e avisar sobre focos da doença. O traje ajudava no isolamento do médico, e as plantas disfarçavam o cheiro pútrido dos doentes e dos mortos. Também se acreditava que a doença podia ser transmitida pelo cheiro ruim, um conceito obsoleto chamado miasmática. A questão é que essa roupa é do século XVII, quase 300 anos depois da peste negra. A doença não sumiu e, por séculos, voltou em surtos localizados que dizimavam populações. Um exemplo é a peste de Londres, que matou 1/4 da população da cidade. Um dos motivos dessa segunda onda não ter matado tanta gente é que, por causa do conceito da miasmática, as pessoas tentavam se livrar dos cheiros ruins, incluindo aí políticas de sepultamento, de sistemas de esgotos e de recolhimento de lixo. Essas coisas que hoje parecem óbvias pra gente. Nos comentários Nerdologia sobre as inspirações mitológicas de The Witcher, perguntaram se existe alguma referência à origem da Lei da Surpresa. Sim, a Bíblia hebraica, que é parte do Antigo Testamento cristão. No livro de Juízes, capítulo 11, Jefté, o gileadita, faz um acordo com Deus. Em troca da vitória sobre os amonitas, Jefté sacrificaria a primeira coisa que saísse de sua casa para cumprimentá-lo em seu retorno. No caso, sua filha, que o recebe. Comentaram também que a criatura Botling recebeu a tradução em português de fetúlio. E falaram em folclore brasileiro. Lembraram da velha pisadeira, ligada à paralisia do sono e que lembra as Alpes de Witcher. E que o autor já colocou uma referência à mitologia guarani em um dos seus livros, com uma criatura meio raposa chamada Aguara, que significa raposa em tupi-guarani, com até uma divindade raposa em seu panteão. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Agora ele fala, deixa eu ver aqui. Ele vai falar muito sobre ele vai falar muito sobre essas partes mais nerds aí né, que esse canal aí, ele relaciona videogame ou se não filme com história, então essa parte aí não interessa muito pra gente, não, tá bom? Por isso que eu pausei aqui o vídeo. Então, gente, o que vocês me contam aí? Eu quero saber o que vocês acham aí de diferente e de igual com o momento que a gente está vivendo hoje. Que tem muita gente morta? Além disso, né, infelizmente. Eu acho que a questão do isolamento, né, também acaba que é um pouco relacionado, né? Lá na Idade Média, né, gente? Lá já estava falando de isolamento. A velocidade da propagação, né, no caso lá foi a bactéria, no nosso caso do vírus, né? Como que hoje a propagação foi muito mais rápida, né? Claro que hoje nós temos várias formas de comércio, né? E como que essas coisas interferem na propagação das doenças, né? Porque a gente exporta e importa alimentos, né? N coisas, né? Para vários países e recebe deles também. Então, eu vejo essa semelhança, né? Como que o comércio entre países levam as bactérias e os vírus, como levou naquela época, continua até hoje. Não só o comércio, né, como o setor terciário inteiro, né, porque o turismo tá aí.
Sim. Isso. para espalhar. Desculpa, pode falar, eu cortei. Não, era isso mesmo. Não, assim, como além do comércio, né? Aqui o vídeo fala pandemia, mas na verdade foi uma endemia, viu, gente? O cara aqui, é por isso que eu gosto de comentar sobre o vídeo, porque às vezes a pessoa que faz o vídeo, ela não tem tanto conhecimento, assim, mas a maioria das informações aqui estão E corretas. qual que é a diferença, professora, de pandemia, endemia, epidemia? Então, Epidemia porque afeta o mundo todo, né? Todos os continentes, não é isso? A endemia fica localizada mais em um continente ou em alguns países. Isso, a endemia é mais localizada, a pandemia é quando se torna mundial. E vocês viram também que, como a Cleide tinha falado, né, que aqui a diferença é que foi por uma bactéria que era da pulga do roedor. Então, a pessoa era picada pela pulga do rato, e aí ela acabava ficando doente. E aí as reações, vocês viram as diferenças das reações, né? Tinha peraí que eu tenho que lembrar aqui o nome, a pneumônica e a bubônica, né? A pneumônica acometia só o sistema respiratório, né? Tinha duas formas de manifestação. A pneumônica era tipo uma pneumonia mesmo, causada por essa bactéria, né? Por esses bacilos. E a bubônica era um monte de bola que ia aparecendo aqui, principalmente aqui debaixo do braço, e eram bolas assim que ficavam pretas, então por isso que era chamado de peste negra. E a peste negra também deu o nome dessa idade das trevas também, né? Porque foi um período assim tão difícil para essa população, com de muita fome, de muitas mortes também ocasionadas pela doença, que por isso que, fechando aqui o que eu ia falar da Idade Média, né? Idade Média também por conta dessa peste negra. Tudo isso que vocês falaram aí é exatamente essas relações que eu queria trazer para vocês, né? E o que a gente tem de comum também com os médicos, né? O que vocês viram? E a indumentária, né, deles para atender os pacientes, né, eles também se protegiam através das máscaras, das roupas especiais, né, um tanto bizarras, né, as roupas deles, assim, acho que só de ver o médico a pessoa já, nossa, é a peste bubônica chegando, é a peste chegando. Então, ficou uma coisa assim, meia fantasmagórica, né, digamos assim, né, daquela expressão de terror. Então, hoje em dia também, eu falo com você assim, uma experiência assim, eu fui no interior, o pessoal parece que lá não tinha Covid, sabe? A gente saía de máscara e todo, né, indumentado, o povo olhava para a gente como se fosse um extraterrestre. Então, eu vejo essa roupagem que os médicos usavam, né, para se proteger. E olha que interessante, mas olha a diferença. Os médicos naquela época, eles usavam máscara para proteger, mas a justificativa não era pautado na ciência, era pautado na ideia de que eles pensavam que era o cheiro ruim das pessoas adoecidas, né? Porque de vez bactéria inflama e cheira ruim, né? Tudo que inflama cheira ruim. E aí imagina, eles acreditavam que se eles colocassem, era bicudo, vocês entenderam que era bicudo daquele jeito? Porque na ponta daquela máscara eles colocavam ervas para espantar o mau cheiro. E aí eles acreditavam que aquele mau cheiro é que transmitia a doença, e não a pulga, essa concepção de que era a pulga que transmitia, a pulga do rato é que transmitia a doença, veio muito depois, mais para frente. Naquela época, eles pensavam que era um mau cheiro. Ou seja, o conhecimento vindo dos médicos ainda tinha muita influência religiosa naquela época. E hoje, assim, essa briga com a ciência e com a religião, ela ainda está muito presente, né? Essa ideia de que vacina funciona, vacina não funciona.
cloroquina funciona, cloroquina não A tal funciona. da fake news desde a Idade Média. Oi? A tal da fake news desde a Idade Média. Não, mas só que naquela época não era com o intuito de enganar, né? As fake news que a gente vê hoje é para enganar mesmo a população, né? Naquela época fazia parte do imaginário mesmo, que é isso que eu tinha falado aqui, olha, da mentalidade, dessa mentalidade do homem medieval, né? Então, ele realmente acreditava, inclusive os médicos acreditavam que era o mau cheiro que fazia essa transmissão, mas eles conseguiam conter um pouco essa pandemia por conta da máscara, né? A máscara impedia toda essa roupagem aí, ela impedia dessa contaminação, né? Que por conta dificultava mais do contato da pulga, dos roedores e tudo mais, né? Então, quanto mais você ia para casa, por exemplo, de uma outra pessoa, se você tivesse contaminado e fosse picado pela pulga do rato daquela casa, você transmitia a doença também por conta não por conta do ar que é hoje, né? Mas porque você acabava contaminando a pulga daquele local. E aí a pulga daquele local fazia festa nas pessoas daquela localidade. Então, eles imaginavam que essa contaminação vinha pelo ar, né? Assim como... Só que hoje é realmente pelo contato de saliva, contato de secreções, né? As diferenças são essas, né? Vírus, bactérias. Eu vou encerrar, gente, a discussão. Se vocês quiserem, a gente continua na próxima aula, porque já está no horário aí da professora. Professora, a gente podia continuar mesmo. Esse assunto é muito interessante. E eu acho muito interessante esse assunto, eu acho que deve ser cobrado mesmo na prova do Enem, né? As semelhanças, as diferenças, deve mostrar imagens, eu não sei. Eu acho esse assunto muito interessante. Se você puder continuar com ele. Vamos ver se vai dar tempo, né? Que a gente está com a matéria um pouquinho apertada, mas os principais pontos a gente já falou aqui hoje, mas se vocês quiserem continuar na próxima aula, e eu for trazendo mais coisas, né? Na medida que eu for lembrando de mais coisas, eu vou falando para vocês. Vou encerrar aqui a gravação, gente.